A avó sofre abuso chocante do genro após morte do esposo e segredos sombrios surgem. Helena chegou à casa do filho com um coração pesado. O cheiro de mofo a recebia como um abraço gelado. Essa casa, uma velha construção onde tantas risadas haviam ecoado, agora parecia um mausoléu, repleto de memórias de um passado feliz que não voltaria mais. Ao atravessar o corredor, as paredes pareciam sussurrar segredos, lembranças de dias ensolarados com seu amado esposo. Apenas sombras, derretendo na escuridão que se foram em um piscar de olhos. Mas o que ela não sabia era que ali, atrás de cada porta, um pesadelo a aguardava. Logo no primeiro dia, percebeu a presença de Daniel, seu genro, com um olhar que refletia uma frieza que ela nunca tinha visto antes. O respeito que tinha por ele se misturava a um nó no estômago. Ele sempre tivera uma atitude protetora, mas agora ela sentia que havia algo de sombrio por trás de sua fachada. Pequenas ofensas começaram a surgir. Não se esqueça, vovó, você não é mais jovem, ele dizia, com um sorriso que não chegava aos olhos. Helena tentava se manter firme, mas a sensação de estar encurralada crescia a cada dia. O silêncio na casa era opressivo. Os filhos pareciam mais preocupados com a aparência de harmonia do que com o bem-estar da avó. Conversas sussurradas no jantar, olhares rápidos que evitavam profundidade. Tudo isso gerava uma tensão palpável. À noite, em sua cama, Helena se lembrava de como a risada de seu esposo preenchia os cômodos. Mas agora a escuridão parecia se fechar sobre ela, e o único som que ouvia era o vazio que a cercava. Então algo aconteceu. Conhecendo a casa como a palma da mão, Helena passeou por um dos corredores quando encontrou um álbum de fotos empoeirado. Folheando-o, seu coração parou. Imagens de festas passadas, sorrisos familiares, até que chegou a uma foto embaçada. O rosto do genro, mais jovem, estava ao lado de uma mulher que parecia familiar. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto, enquanto uma dúvida cruel a invadia. Como Daniel poderia estar tão próximo de uma figura do seu passado? E quem era aquela mulher? Perseguida por essas memórias e pela atmosfera hostil criada por Daniel, Helena se sentia como uma prisioneira. A cada novo dia, aumentavam os abusos, pequenos empurrões disfarçados de proteção, risadas que a deixavam sem ar, fazendo com que ela se questionasse se estava enlouquecendo. A luta por dignidade tornara-se uma batalha diária e a incerteza a consumia. Com cada instante que passava, a atmosfera se tornava mais sufocante. Estava presa em um dilema. Revelar o que descobrira sobre Daniel poderia custar seu relacionamento como filho. Mas o que era mais valioso? O silêncio ou a verdade que poderia libertá-la? A forma como a imagem a encarava parecia uma alerta. Desesperada, ela se perguntava se deveria calar-se e proteger a família, ou lutar por justiça, mesmo que isso significasse expor os segredos que atormentavam a todos. Enquanto as sombras do passado ameaçavam engoli-la, o coração de Helena pulsava com uma mistura de medo e determinação. O que deveria fazer com a descoberta
que poderia mudar tudo. Sentindo-se exaurida, em meio a tantas perguntas, a única certeza que tinha era que a verdade, mais cedo ou mais tarde, precisaria vir à tona. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto as sombras do passado ameaçavam engoli-la, o coração de Helena pulsava com uma mistura de medo e determinação. A verdade que poderia libertá-la era um peso crescendo em seu peito. Mas antes que pudesse decidir seu próximo passo, um barulho ecoou pela casa, quebrando o silêncio. Era um grito de dor e desespero que a fez saltar da cama. Helena correu em direção à sala, seus pés descalços mal tocando o chão frio. O que poderia ter causado tal tumulto? Ao virar a esquina, ela se deparou com uma cena que fez seu coração parar. Daniel estava em pé, de frente para a janela, gesticulando de forma frenética. Mas não era isso que a paralisava. Em seus braços, ele carregava um objeto que causou manchas de cor no chão. Algo que parecia um corpo. O grito que explodiu da boca de Helena não era humano, era primal. Ali, jogado, estava o corpo do filho mais novo dela, Miguel, seu amado neto. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Não, Miguel! Ela se atirou em direção ao garoto, enquanto Daniel a puxava para trás com uma força aterrorizante. Fique longe! Ele gritou, a voz distorcida pela adrenalina e algo muito mais sombrio. O olhar de Daniel não era apenas frio. Ele estava alucinado. Ele invadiu o que não podia. Isso é o que acontece quando você tem segredos. A palavra segredos ecoou na mente de Helena, e todo o restante parecia se dissipar. Miguel não se movia, e o coração de Helena se despedaçava. Uma série de imagens atravessou sua mente. Risos, brincadeiras, momentos de infância. Mas agora tudo isso estava coberto por um manto de horror. O que Daniel queria dizer com invadiu? O que teria Miguel descoberto? A tensão na sala se intensificava. Você não sabe o que ele fez. Daniel berrou, como se tentasse justificar o injustificável. Helena olhou para ele, chocada. Ele parecia diferente, como um estranho que ela conhecia. Havia uma loucura em seus olhos, um lado obscuro que sempre esteve escondido, mas que agora estava exposto. Silêncio. O mundo ao redor pareceu paralisar. Ela se aproximou com cautela, movendo-se lentamente em direção ao corpo. As sombras se tornavam mais intensas e a casa, uma vez familiar, agora era um labirinto de dor. A imagem do álbum de fotos voltou à sua mente. A mulher ao lado de Daniel. Quem era ela realmente? Aquela mulher pensou. Tinha algo a ver com isso. Em um instante, tudo ficou claro. Daniel não era apenas um genro. Ele era um enigma envolto em mistério e engano. E Miguel,
O menino que ela amava foi ingênuo ao mergulhar em segredos que poderiam ter sido protegidos. Ele havia descoberto algo que não deveria, e isso o custou a vida. Helena olhou nos olhos de Daniel. Aquele homem que havia sido gentil e cuidadoso com ela, agora era um monstro. Você não vai me convencer de que foi um acidente. O desespero a invadia. Nos fale a verdade, Daniel. O que mais você esconde? A expressão de Daniel escureceu. A verdade? Você não quer a verdade, Helena. A verdade te destruirá. E com um movimento repentino, ele puxou algo do bolso. Uma arma. O choque a paralisou novamente. Agora você sabe que existem segredos que permanecem enterrados por um motivo. A cena tornou-se uma tempestade e o futuro parecia desmoronar, criando um abismo sob seus pés. O que Helena faria agora? Lutar por Miguel? Ou a verdade poderia custar a vida dela? Também, as paredes da casa começaram a fechar, testemunhando um desfecho que se tornaria uma lembrança assombrada, onde tudo poderia mudar em um segundo. O tempo parecia ter parado quando Daniel ergueu a arma em direção a Helena. O medo contorcia seu estômago, mas havia algo ainda mais profundo na sua mente. Uma força que a impulsionava a não recuar. Você pode acabar com a minha vida, Daniel, mas não vai me calar. Sua voz soou firme, apesar da apreensão. Os olhos de Daniel brilharam com um misto de raiva e desespero. Você não entende! Você nunca entenderá! Ele gesticulava, a arma tremendo em sua mão. Helena queria gritar, queria correr, mas a imagem de Miguel, caído no chão, a paralisava. As sombras pareciam dançar ao seu redor, como se a própria casa estivesse viva, testemunhando o horror que se desenrolava. De repente, um barulho ecoou vindo da entrada da casa. A porta se abriu com um estrondo. Do lado de fora, a figura de uma mulher apareceu, envolta em uma névoa de sombras e mistério. O coração de Helena saltou. Era a mulher da foto. A mulher que havia visto anteriormente, ao lado de Daniel no álbum de fotos. O que ela estava fazendo ali? Daniel, não! A mulher gritou, seu tom desesperado cortando o silêncio como uma faca. Você não pode fazer isso. Helena piscou, confusa. Quem era ela? Por que ela parecia tão familiar? O olhar de Daniel mudou instantaneamente. A raiva deu lugar ao medo. Como você pôde voltar? Pensei que tivesse desaparecido. A tensão na sala cresceu. As palavras ficaram presas no ar. Helena não sabia o que pensar. A mulher havia desaparecido? O que ela significava para Daniel? Eu nunca fui embora. Você só quis que eu fosse. A mulher respondeu, com um brilho determinado nos olhos. E agora você está prestes a perder tudo por sua própria ganância. Helena sentiu um novo frio correr pela espinha. A arma de Daniel balançava entre eles, e o ambiente estava carregado de segredos não revelados. O que está acontecendo? Quem é você? Helena questionou, sua voz saindo trêmula, mas forte. Sou sua mãe. A mulher respondeu, quebrando o silêncio gelado. As palavras reverberaram e o chão parecia se abrir sob os pés de Helena. A mãe dela? Mas como?
Ela havia perdido a mãe há tantos anos e precisava de respostas. Uma onda de confusão e raiva a envolveu. Como você pode? Por que voltou agora, quando minha vida já está em ruínas? Enquanto Helena falava, seus olhos se fixaram em Daniel, que agora estava em estado de choque. A arma, antes uma ameaça, agora parecia um brinquedo nas mãos dele. Porque eu precisava salvá-lo de seus próprios demônios, a mulher disse, olhando profundamente nos olhos de Daniel. Você não entende as consequências das suas ações. Os segredos não ficarão enterrados para sempre. O ar ficou pesado. Um silêncio mortal pairou, enquanto todos processavam as revelações. Helena tinha uma mãe viva. Qual era o verdadeiro papel de Daniel nessa história? O que mais eles esconderam? Com um movimento rápido, a mulher avançou em direção a Helena, estendendo a mão. Eu estou aqui para ajudar, mas precisamos confrontar Daniel e a verdade que ele esconde. Nesse momento, Daniel se virou, a raiva tomando conta dele novamente. Você não vai tocar nela! Ele gritou, e sem pensar, disparou a arma. O som do tiro reverberou pela casa, um estrondo que paralisou o tempo. E naquele instante, tudo mudou. O futuro que Helena imaginava se esvaiu, e agora a verdade estava prestes a ser desmascarada. Quem tinha sido atingido? E o que tudo isso significava para a família? O eco do tiro ainda dançava em seus ouvidos enquanto o caos se desenrolava diante de seus olhos. O tempo parecia ter parado quando Daniel ergueu a arma em direção a Helena. O medo contorcia seu estômago, mas havia algo ainda mais profundo na sua mente, uma força que a impulsionava a não recuar. Você pode acabar com a minha vida, Daniel, mas não vai me calar. A voz dela ressoava firme, despejando coragem em meio ao caos. Os olhos de Daniel brilhavam com uma mistura de raiva e desespero. Você não entende! Você nunca entenderá! Ele tremia, a arma ameaçadora balançando nas suas mãos. O coração de Helena estava acelerado, mas a imagem de Miguel caído no chão a prendia. O silêncio era ensurdecedor. As sombras na sala pareciam bailar ao som da tensão crescente. Então um estrondo vindo da porta quebrou o momento. A mulher entrou, envolta em um mistério. Era a mulher da foto, a figura familiar que tudo complicava. Daniel, não! Ela gritou, seu tom de voz cortando o ar pesado. Você vai destruir tudo! Helena ficou atônita. Quem é você? Balbuciou, procurando respostas. Daniel olhou para ela, o rosto contorcido de medo. Você não deveria estar aqui. As palavras saíam entre dentes cerrados. Eu voltei para salvar você, Daniel. Ela respondeu rapidamente, mas o olhar dele estava fixo em Helena. Você não vê? Ela não merece saber. E foi neste instante que Helena viu algo reluzir nas mãos da mulher. Era um colar com um pingente que brilhava intensamente. Como se o mistério ocorresse diante de seus olhos, ela percebeu a semelhança entre a mulher e Daniel. É você. Você é a mulher da foto. A revelação a atingiu como um raio. Daniel soltou uma risada amarga. Acha que isso importa? Você não sabe nada. Os segredos não podem ser expostos.
As palavras dela arremessaram uma nova onda de tensão na sala. Daniel, você nunca soube amar. O medo te moldou em um monstro. A mulher com o colar gritou, fazendo o ambiente estremecer. Helena, atordoada, tentou entender as relações. Nesse momento, Daniel baixou a arma, devastado, o olhar perdido. Não me force a fazer algo que eu não quero. Mas a mulher não recuou. É tarde demais para arrependimentos, meu filho. Ela precisa saber a verdade. O silêncio ficou cortante enquanto Helena processava. A verdade? Que verdade? Seu coração pulsava, cada batida trazendo uma nova camada de pânico. Daniel olhou para a mulher, seus olhos agora cheios de dor. Você não pode me trair assim. A palavra trair reverberou na sala e a tensão aumentou. Helena, subconscientemente, deu um passo para trás. E então aconteceu. A mulher começou a se transformar diante deles, mudando de forma, como uma sombra se moldando à luz. De repente, a mulher desapareceu e no seu lugar surgiu uma figura mais sombria, uma versão distorcida de Daniel, com os olhos brilhando em um azul profundo e ameaçador. Quem é você? Helena sussurrou, o medo apertando seu peito. O novo Daniel, ou a criatura que tomara seu lugar, sorriu de forma retorcida. Eu sou quem ele sempre foi e quem sempre será. O segredo que você procurava está dentro dele. E assim como tudo, a verdade se revelará. O disparo ecoou e o mundo de Helena desmoronou. Daniel, agora dividido entre dois mundos, olhou perdido e o quisevodou. Eu não queria isso. O que está acontecendo? E nesse caos, a certeza do amor se foi, transformando-se em algo aterrorizador. Helena estava cercada de sombras e realidades distorcidas, sem saber em quem confiar. O tempo apegava-se a cada segundo. A revelação dos segredos levava à beira do abismo. O futuro parecia incerto e as palavras ecoavam em sua mente. A verdade estava prestes a eclodir. E o que ela faria em seguida poderia decidir o destino dela e de todos ao seu redor. Ela olhou uma última vez para Daniel, insegura do que viria. Mas a única certeza era que algo sombrio e profundo estava prestes a ser revelado, e a escuridão nunca havia sido tão palpável. Enquanto as palavras da mulher ecoavam na sala, Daniel hesitou. O olhar perdido, a arma balançando entre os dedos, fazia parecer que ele estava lutando contra uma batalha interna. Helena, porém, não tinha tempo para perder. As sombras ainda dançavam ao redor, um ciclo de terror e confusão. Daniel, o que você está escondendo? A demanda saiu como um sussurro tenso, mas ecoou profundamente. De repente, um barulho ressoou da cozinha. Era um estrondo, como se algo houvesse caído. Daniel se virou abruptamente e gritou: "Que foi isso?" O corpo dele se endureceu, a arma baixando por um instante, aproveitando a distração. Helena se aproximou devagar de Miguel, sua mente fragmentada entre a dor e a confusão. Mas antes que pudesse chegar até o corpo, a silhueta daquela mulher misteriosa parecia dançar entre sombras, buscando a chance de se aproximar.
Daniel, a verdade precisa vir à tona. Ela falava como se essa fosse a única coisa que importasse. O que você esconde de todos nós? O clima na sala estava tenso. E a ideia de que segredos obscuros estavam prestes a ser expostos deixava Helena em estado de alerta. Então outra batida ecoou. Mas essa não veio da cozinha. Foi da porta da frente. O som foi tão forte que fez Daniel se sobressaltar. Merda! Ele rosnou. Sua voz carregada de desespero. Quem está lá? A mulher que antes parecia confusa, agora parecia mais resoluta. Talvez seja um memento. Ela apontou para a porta. Antes que alguém pudesse retrucar, a porta se abriu com um estalo. Era um homem alto, vestindo um sobretudo escuro, o rosto coberto por um capuz. O ambiente parou. O ar ficou pesado. Helena sentiu um frio percorrer a espinha. Daniel! O homem exclamou, sua voz ressoando com uma força autoritária. Estamos aqui para resolver isso. Ele ergueu uma mão, mostrando um objeto metálico que reluzia à luz da sala. Um distintivo. Eu sou da polícia. Um alvoroço tomou conta do local. Daniel ficou pálido, recuando instintivamente a arma, quase caindo de suas mãos. O que você quer? A voz dele traía um medo visceral. A verdade, Daniel. O homem avançou, sem tirar os olhos dele. Ela precisa saber o que realmente aconteceu. Quando as palavras saíram, Helena sentiu um nó no estômago. O que o policial sabia? E então, entre o choque e o medo, a mulher com o colar se virou para Helena. Você precisa ouvir. É hora de enfrentar os demônios. Seu tom era sério, carregado de uma urgência que fez o coração de Helena acelerar. Daniel subitamente se lançou em direção à porta, como um animal acuado. Não, você não vai. Movimento rápido. Agarrou o braço de Daniel, imobilizando-o. As vozes se erguiam enquanto a tensão aumentava. Você não pode escapar da verdade. Helena observava, incrédula, à medida que a realidade começava a se revelar em fragmentos. O que Daniel tinha escondido? Que fez com que ele se tornasse esse monstro? Qual era a conexão entre todos ali? E a mulher que se dizia sua mãe? Como tudo isso se entrelaçava? E antes que pudesse formular uma pergunta, a mulher encarou Helena, com lágrimas nos olhos. Você precisa saber que Miguel... Uma pausa dramática cortou o ar. Ele não era apenas seu neto. Ele era meu filho também. As palavras caíram como uma bomba. Helena sentiu-a. Cabeça girar. O que isso significava? Confusão e incredulidade a dominaram, mas o olhar daquele homem significava que mais verdades estavam por vir. O passado estava de volta e agora tudo se desenrolava diante dela como um filme aterrador. As sombras finalmente pareciam se juntar, e uma pergunta queimava em sua mente. Quais segredos estavam prestes a ser revelados? A única certeza era que a partida de Miguel não era um acidente, e que aquela nova realidade a puxava para um abismo profundo e escuro. O que Helena faria com essa verdade devastadora? Ela ainda poderia salvar sua família, ou o caminho para a liberdade também estava bloqueado? O futuro, agora mais incerto que nunca, a aguardava.
Enquanto as palavras da mulher ecoavam na sala, Daniel hesitou. O olhar perdido e a arma balançando entre os dedos pareciam sinalizar uma batalha interna. Helena, porém, não tinha tempo a perder. As sombras ainda dançavam ao redor, um ciclo de terror e confusão. Daniel, o que você está escondendo? A pressão crescente na sala era quase palpável. Antes que Daniel pudesse responder, um barulho estrondoso ecoou da cozinha, quase como um aviso. Todos se viraram e a atmosfera tensa se transformou em expectativa. O homem que até então parecia ser a encarnação do medo, agora estava imóvel, os olhos arregalados. O que foi isso? A voz dele saía tingida de pavor. Fique aqui! A mulher gritou, mas Helena viu uma chance. Com um sopro de adrenalina, correu em direção à cozinha. Cada passo fazia ecoar um tremor de esperança e desespero. Quando chegou, parou abruptamente. Um choque paralisante a segurou. O que estava diante dela não era apenas uma bagunça de panelas e pratos quebrados, mas um corpo. E não era só isso. O corpo tinha uma cara conhecida. Era o filho mais velho dela, Lucas. O que, Lucas? O grito saiu como um lamento, assolando a sala. O choque golpeou cada um ali como uma onda brutal. Helena se lançou para perto do corpo, lágrimas já escorrendo pelo rosto. E então, a verdade atingiu como um raio. Lucas, que estava desaparecido por semanas, estava ali, morto. Miguel e agora Lucas. Seu mundo desmoronava. Não, não pode ser. A mulher da foto atrás dela sussurrou, como em um sonho angustiante. Lucas, por quê? Helena virou-se, mas a mulher agora estava em choque e Daniel olhava para o chão, com um terror ancestral nos olhos. O silêncio estava cortante. Daniel, que antes agia como um predador, estava agora em estado de paralisia. Eu não sabia que ele estava aqui. As palavras dele eram quase inaudíveis, um tremer de desespero. Mas o que isso significava? O que Daniel realmente sabia? Nós precisávamos da verdade, a mulher clamou. Precisávamos de respostas que você se recusava a dar. Havia uma força na sua voz, um eco de dor e determinação. Helena ainda tremia, mas a raiva começou a ferver dentro dela. Como Daniel tinha conhecimento de segredos tão devastadores? E o que essas mortes significavam para sua família? E no silêncio que se seguiu, o estrondo da porta principal foi ouvido. Mais vozes. O barulho de pés apressados. Helena virou-se, o coração batendo acelerado. Era a polícia, luzes piscando do lado de fora. Vozes gritadas se misturando ao caos dentro de casa. Daniel endireitou-se, suas feições parecendo uma tempestade de emoções. E então surgiram novas figuras na porta, não apenas policiais, mas outros rostos conhecidos, amigos de Lucas, conhecidos da família. Todos curiosos, alarmados. O que aconteceu aqui? Um deles perguntou, a incredulidade impregnando sua voz. O que mais eles iriam descobrir? Lucas foi encontrado morto. Helena gritou, o som cortando o ar pesado.
As mãos tremiam enquanto ela se virava para Daniel, buscando respostas em seu olhar. Você sabia! Você sabia de tudo! O policial que liderava a entrada não perdeu tempo. Daniel, você está preso. Precisamos falar sobre o que aconteceu aqui. As palavras invadiram a sala como um relâmpago, e o semblante de Daniel desmoronou. Não, não, eu não fiz nada. Ele parecia estar em negação, mas até Helena sentia que era mais do que um simples erro. Segredos profundos estavam prestes a ser expostos, e a verdade poderia ser mais aterradora do que a morte de Lucas. A confusão aumentava. Helena sentia que o chão desaparecia sob seus pés. Enquanto a multidão se reunia em volta, uma primeira impressão se solidificava. A verdade não era apenas um fator. Era um mergulho no abismo de sombras que poderia não ter retorno. Qual foi a conexão entre Lucas e Miguel? Um dos amigos perguntou, a mente musical das possibilidades zumbindo. E essa pergunta ecoou na mente de Helena, transformando o desespero na busca pelo entendimento. A verdade estava mais próxima, mas a pergunta permanecia. Até onde iriam essas revelações? O que cada pessoa ali guardava? As sombras do passado continuavam a se erguer, ameaçando engolir tudo e todos, enquanto Helena contemplava a escuridão, apenas começando a descer sobre elas. O silêncio estava pesado após o corpo de Lucas ter sido descoberto. Os rostos na sala pareciam se contorcer com a dor, mas, no meio de tudo, Helena sentia a fúria crescendo dentro dela. A verdade que ela buscava não era apenas uma questão de segredos familiares. Agora eram vidas em jogo. O ar parecia mais denso, como se a própria casa estivesse sufocando sob o peso das revelações. Enquanto todos ao redor tentavam entender o que tinha acontecido, a mulher que se dizia mãe de Daniel fez um movimento. De repente, ela se virou, seus olhos brilhando como uma intensidade quase sobrenatural. Os segredos não são só de Daniel. Temos coisas a esconder. Todas as famílias têm. Sua voz reverberou pelas paredes e todos olharam surpresos. O impacto de suas palavras reverberava e Helena sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer? Daniel perguntou, a voz tremendo, pressão parecendo espremer seu peito. O policial tomou um passo à frente, mas a mulher o ignorou, seu olhar fixo em Helena. Você acha que este é um momento à toa? Que Lucas e Miguel morreram por acaso? Não. Eles descobriram algo que não deveriam. A tensão se multiplicou e o grupo ficou em um estado de frenesi nervoso. Helena se sentiu enjoada, enquanto seus lábios se moviam em busca de respostas. Que verdade! O que eles descobriram? Sua voz saiu quase como um sussurro, mas na mente de todos as perguntas estavam se formando. A mulher simplesmente balançou a cabeça. Não é hora para isso. Mas você, Helena, você precisa saber. E num movimento brusco, ela se virou para o corpo do filho. O policial a impediu, mas ela forçou a passagem, colocando as mãos no chão sujo, que ainda absorvia o sangue de Lucas. Ele sabia. Ele estava prestes a pegar e revelar tudo.
As palavras dela ameaçavam explodir a situação. Que você fez, Daniel? Cala a boca! Daniel gritou, ardendo em raiva, mas a mulher simplesmente ignorou a ameaça. Um silêncio tomou conta da sala, momentos tensos se estendendo por segundos intermináveis. Então, em um flash, a mulher se virou rapidamente e algo em sua expressão mudou. O que você está pensando? Ela murmurou para si mesma. E antes que alguém pudesse processar isso, ela se lançou em direção a uma das paredes da sala. Helena a observou, perplexa, enquanto a mulher arrastava algo debaixo de um velho tapete. Era uma caixa, pequena, mas parecendo um relicário. O coração de Helena acelerou. O que você está fazendo? Dentro desta caixa está a verdade por trás de tudo isso. Com um movimento ágil, a mulher deslacrou a caixa, e enquanto o transforma em um momento de revelação, a energia na sala parecia mudar. Todos se inclinaram para a frente, ansiosos e confusos. Mas quando abriram a caixa, uma luz intensa explodiu, ofuscando a visão de todos. Então, abruptamente, um grito ecoou pela sala. Não! Daniel berrou, seu rosto enrugado de pavor. As chamas começaram a sair da caixa. Não fogo qualquer. Era uma luz mística, dançante, que iluminava o rosto de cada espectador. E entre a luz, Helena conseguiu ver sombras se misturando, formas familiares. Isso não deveria estar aqui. Você não deveria ter feito isso. Daniel parecia completamente fora de si, mas a mulher já estava em transe, segurando a caixa como se fosse uma relíquia sagrada. Estavam escondendo a verdade sobre o que aconteceu à sua mãe, Helena. A confusão tomou conta da sala. Cada pessoa tinha uma expressão de dúvida e horror. O que você está dizendo? A voz de Helena saiu fraca, quase inaudível. Quem era minha mãe? Ela está diretamente ligada ao que aconteceu aqui, ao que aconteceu com Lucas e Miguel. E esse era o momento em que o chão parecia abrir sob os pés de todos. Helena não conseguia entender. A mulher, em um gesto dramático, levantou a caixa mais alto enquanto a luz a cercava. Você precisa escolher. Precisamos confrontar a verdade. Olhando para Daniel, a determinação em seu olhar se tornava mais forte. E você não pode escapar disso. Você era o responsável. Por que não revelou isso antes? E naquele instante, Helena percebeu uma verdade sombria. As luzes não eram apenas uma revelação, eram um chamado. Ela tinha a opção de aceitar ou rejeitar essa nova realidade. Uma onda de sentimento a atravessou. Enquanto a multidão se agachava em estado de choque, ela ficou parada, dividida. E então, algo pequeno caiu da caixa, rolando para os pés de Helena. Era um colar. Um colar familiar que ela conhecia bem. O colar que sua mãe usava antes de desaparecer. O colar que a mulher segurava como um símbolo de suas memórias. O horror e a revelação a atingiram como um relâmpago. Tudo o que acreditava até aquele momento começava a se desmoronar. O que mais estava escondido? E agora, como a verdade viria à tona? O que isso significaria para ela e sua família, cujas vidas estavam prestes a mudar para sempre? Enquanto a luz da caixa iluminava a sala,
O sentimento crescente de pavor se misturava a uma adrenalina pulsante. Helena olhou para o colar caído aos pés dela, o símbolo de sua própria história. Entrelaçando-se com os fios do que poderia ser uma tragédia ainda maior. O alvoroço na sala crescia e a mulher começou a falar de novo, seus olhos se arregalando, como se estivesse à beira de um precipício. Não podemos continuar assim. Helena, a verdade é mais do que você imagina. As vidas de Lucas e Miguel estão conectadas de um jeito que você nunca soube. A voz da mulher soava como um trovão, ecoando nas paredes da casa, agora impregnadas de dor e desespero. O que você está dizendo? Como estão conectadas? O medo em seu olhar era palpável, como se ele percebesse que a narrativa que ele controlava estava prestes a se desfazer. Helena, com o coração na garganta, sentiu o nó se apertar ainda mais. Espere, o que você quer dizer com isso? Quem era minha mãe de verdade? As palavras saíam quase em um sussurro, mas carregavam a força de uma tempestade. Esse momento era o clímax, e algo sombrio e aguardado estava prestes a ser revelado. Ela estava viva quando você nasceu, Helena. A revelação dela pairou no ar. O silêncio se fez pesado e angustiante, como se o tempo tivesse parado. Ela não desapareceu. Foi ocultada, escondida por aqueles que deveriam protegê-la. Os olhos de Helena se arregalaram, uma mistura de confusão e incredulidade. Como isso é possível? O que você está dizendo? Ela foi obrigada a se afastar para proteger você e para proteger a verdade. A mulher avançou, a intensidade de seu olhar desafiando qualquer dúvida. A verdade de quem Lucas e Miguel realmente eram. Um sussurro percorreu a sala. Os amigos de Lucas e os policiais trocavam olhares intrigados, não sabendo se estavam lidando com uma loucura ou com uma realidade incompreensível. Não pode ser, Daniel murmurou, a voz tremendo. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, e a raiva que antes dominava seu rosto agora era apenas uma sombra tênue da pessoa que ele fora. Você não pode dizer isso. A mulher com o colar olhou firme para ele. Você sabe que ela era especial. Sempre foi. E agora o preço do seu silêncio pode custar mais uma vida. Antes que alguém pudesse reagir, o chão abaixo deles começou a tremer. Um rugido profundo reverberou e as lâmpadas tremeluziram. Helena mal teve tempo de pensar no que estava acontecendo. O medo tomou conta. O que é isso? Daniel ficou pálido, seus olhos se arregalando à medida que a sala tornava-se um turbilhão. Não, não agora! Ele gritou, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, uma fresta se abriu no chão, uma fissura que parecia devorar tudo ao redor. O que está acontecendo? Um dos amigos de Lucas gritou, o pânico tomando conta da multidão. E naquele momento, quando a fenda se alargou, algo se ergueu dela. Uma figura sombria, envolta em uma névoa negra. Helena não conseguia distinguir o que era, mas duas coisas ficaram claras. Não era humano e emanava uma energia que sussurrava segredos esquecidos. Daniel!
A mulher gritou, seus olhos fixos no que surgia. Você trouxe isso para nós! O que você fez? As palavras dela eram um grito de desespero. Helena estava paralisada. Seu mundo estava se desmoronando. A verdade agora envolta em demônios de pesadelos e revelações. Como tudo isso se conectava. Era como se a história da sua família, repleta de segredos e mentiras, agora estivesse emergindo das sombras, ameaçando engolfar todos ali. Daniel estava em choque, sua expressão de horror contorcendo-se. Eu não queria, eu não sabia como seria. A criatura na fresta avançou e diversos gritos ecoaram pela sala. A tensão aumentava e a radiação de terror disparava aos corações. Enquanto a figura se aproximava, Helena sentia um aperto profundo em seu peito. E se no final todo esse momento não fosse apenas uma busca pela verdade, mas um caminho que revelaria algo ainda mais aterrador sobre quem eram realmente? Um mistério enredado em dor, família e segregação, agora pulsando diante dela como um tsunami. E tudo o que poderia vir a seguir seria um desfecho sombrio, e ela estava prestes a descobrir se pior ainda estava por vir. O tempo parecia ter parado quando a figura sombria emergiu da fissura no chão. A luz da caixa piscava, iluminando a sala de uma forma quase sobrenatural, enquanto todos os olhares se fixavam na criatura. Ela não era boa nem má, mas algo entre essas duas realidades. O silêncio se estabeleceu pesado, e cada respiração parecia um eco distante. Não, não pode ser! Daniel gaguejou, um fogaréu de medo transparecendo em suas feições. A criatura, envolta em uma névoa densa, parecia emitir uma energia única, como se a própria casa estivesse colaborando para a cena surreal. Corram! Alguém gritou, mas todos estavam paralisados. A figura avançou lentamente, apresentando traços que lembravam pessoas que conheciam. Era uma lembrança de algo perdido, algo que estava há muito tempo enterrado. Helena, então, se lembrou de um mistério guardado em seu passado, a presença constante da sua mãe em suas memórias. Mãe, o sussurro escapou de seus lábios e o olhar da criatura se encaixou no dela, um lampejo de reconhecimento iluminando seus olhos profundos como o abismo. Eu sempre estive aqui. A voz da criatura fazia o espaço tremer. Era a mesma voz que pedia socorro nas pequenas orações de Helena. E você, Helena, sempre tentou entender. As palavras soavam estranhas, fazendo com que a sala se silenciasse ainda mais. Daniel, em um impulso repentino, tentou avançar, mas a criatura levantou a mão e algo a impediu, quase como se uma barreira invisível separasse o mundo real de um terror ainda maior. Você não pode fugir dos erros do passado. A criatura rosnou, sua voz reverberando como um trovão. Você já perdeu os filhos por causa disso. O corpo de Helena tremeu com a brutalidade da revelação. A culpa martelava em sua mente. Que você quer dizer? Ela perguntou, a voz trêmula. Era um recuo quase involuntário. O que aconteceu com eles?
Lucas e Miguel descobriram as verdades que você nunca quis admitir. A criatura se aproximava mais, e cada palavra fazia o chão parecer ainda mais instável. Afinal, quem você realmente é? O que você realmente esconde? O brilho da caixa parecia concentrar-se em cada um deles, como se os segredos clamassem por liberdade. Daniel, em um último esforço, gritou: "Você não pode fazer isso. Não leve mais ninguém." A criatura sorriu, um sorriso sombrio. "Você não tem controle. Aqui não pode proteger ninguém." E de repente, uma explosão de luz e sombra envolveu todo o ambiente. O som foi ensurdecedor. Helena se sentiu sendo puxada para dentro da luz. Mas o que veio em seguida foi mais do que um simples evento. No calor daquela luz, Helena experimentou flashes de memória. Faces de pessoas desconhecidas e conhecidas dançavam diante dela. Imagens de um passado que não lembrava. Alguém gritando, alguém caindo. E então, e se bem longe, ela viu uma visão de sua verdadeira mãe, viva, sorrindo. Mas nas profundezas, a sombra atrás dela parecia engolir tudo. "Ajuda-me!" era o pedido desesperado. A conexão se fortaleceu enquanto tudo girava e o choque disparava através de seu corpo. Quando a luz finalmente desapareceu, a sala estava transformada. Todos se agacharam, os rostos pálidos, as vozes perdidas. Mas Helena não estava mais sozinha. Uma nova presença surgira entre eles, e a mulher do colar, antes uma figura enigmática, parecia diferente. Agora, o olhar dela estava entrelaçado com o passado que Helena nunca aceitou. "Eu sou parte de você. O que você ignorou, o que você rejeitou", a mulher declarou. O eco de suas palavras ressonando na mente de todos. Mas, antes que alguém pudesse responder, uma nova explosão de luz irrompeu. O chão tremeu novamente, e a casa parecia desgastar-se, ameaçando desmoronar sob o peso das verdades reveladas. Daniel caiu de joelhos. Seu rosto agora uma mistura de horror e compreensão. Não, não era para ser assim. Ele olhou para Helena, os olhos cheios de uma tristeza que não escondia mais. E enquanto os outros se afastavam, a essência da criatura antiga começou a se dispersar, ecoando um aviso final. Cuidado com o que descobriram. A verdade pode ser mais transformadora do que poderíamos imaginar. E em um grito, toda a sala foi consumida pela escuridão. Helena sentiu o coração disparar. O que estava acontecendo? A verdade estava bem na frente dela, mas ao mesmo tempo, tudo parecia estar escapando de suas mãos. O que realmente estava por trás das sombras que há tanto tempo a perseguiram? Uma nova revelação estava prestes a vir à tona, mas a pergunta persistia. Ela estava pronta para encarar o que isso significava? A luz se dissipou e a criatura que se erguera da fenda no chão desapareceu, deixando um silêncio ensurdecedor. Helena sentiu seu coração acelerar, ainda abalada pelo que acabara de presenciar.
A sala estava repleta de rostos pálidos, cada um refletindo o horror que eles experimentaram juntos. O colar brilhava aos seus pés, como um farol de esperança e dor, um lembrete de tudo o que havia perdido. Daniel, agora arrependido e em estado de choque, desabou de joelhos. Eu fiz isso. A voz dele tremia, perdida entre as lágrimas. A mulher, com o colar ao redor do pescoço, se aproximou, e dessa vez não havia raiva em seu olhar, mas compaixão. Daniel, você não sabia, mas é hora de enfrentar os fantasmas que você mesmo criou. Os amigos de Lucas se entreolhavam, corações disparados, esperando por respostas que nunca vinham. Helena, respirando profundamente, sentiu um nó na garganta. Como você pode dizer isso? Lucas está morto. Miguel está morto. O que mais você esconde? A desespero se entrelaçava em suas palavras. Como uma corda apertando seu pescoço. A mulher, com um olhar penetrante, respondeu. Ela sempre soube, e no fundo, você também. Mas não é tarde demais para trazer paz ao que restou. E enquanto falava, a luz da caixa começou a se apagar, levando consigo os últimos vestígios de medo. Era o momento da verdade. Helena secou as lágrimas e estepou mais perto. Se há alguma chance de eu entender, me diga o que realmente aconteceu. A atmosfera estava carregada com sua determinação. Ela estava disposta a enfrentar o que quer que fosse. Eles descobriram o que Daniel e eu tentamos ocultar, segredos que vinham de gerações, a maldição da nossa família, as perdas. Ninguém sabia até agora, mas um evento trágico selou os destinos de todos nós. A mulher disse, seu tom agora calmo. Daniel ergueu o olhar, um misto de dor e culpabilidade. Era para eu ter protegido. Proteger? Você deixou. A sombra te controlar. Precisamos quebrar esse ciclo. A mulher falou e a determinação crescia em seu tom. Helena olhava as paredes. A casa tinha visto suas dores, suas tristezas e esperanças. Eu não posso deixar mais um filho se perder. É hora de libertar nossas almas. Com a coragem pulsando dentro dela, Helena foi até o colar e o pegou, sentindo um calor intenso emanando dele, como se o passado todo estivesse contido ali. Vamos juntos enfrentar essa sombra. Chega de mentiras, ela declarou, e todos começaram a se reunir, formando uma frente unida e resoluta. E assim, eles se dirigiram à fissura do chão que ainda pulsava. O medo não era mais uma opção. Helena havia decidido. A determinação corria como um rio caudaloso, arrastando tudo em seu caminho. Ela sentia que ao dar esse passo, todos se libertariam. Se houvesse um caminho para a paz, teriam que caminhar juntos. A luz da casa começou a brilhar novamente. Essa era a oportunidade de redimir o passado. Silêncios antes sufocantes agora eram preenchidos de esperança. Eles estavam prontos, e no último momento ela se virou para todos. Isso não é só sobre nós, mas sobre aqueles que vieram antes de nós. Vamos fazer isso por Lucas, por Miguel e por todos que amamos. As palavras dela ecoaram como um chamado, e juntos eles se lançaram na escuridão. Assim, enquanto o destino se desdobrava diante deles, uma nova luz amanhecia em seus corações, e a verdade, finalmente libertada, prometia novos começos. Se você leu até aqui, chegou a hora de fazer a diferença.
Você precisa se inscrever agora e não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você está com a gente. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho impactante. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de agir agora.